Olá, desenhadores! Vamos para mais uma aula de desenho geométrico fácil. Vamos hoje continuar ainda com o compasso, falar sobre ângulos e divisão de ângulos. Se você gostou, já dê logo o seu like e vamos para a aula. Vamos começar a aula de hoje falando sobre classificação de ângulos. São alguns nomes que precisam ficar bem claros na nossa cabecinha para a gente falar sobre ângulo, né? Então, a classificação em relação à sua amplitude, nós temos aqui, vamos fazer aqui o primeiro ângulo. Com a abertura do compasso eu faço um arco, com a mesma abertura eu persigo esse arco e marco duas vezes, então eu sei que cada uma dessas vezes eu tenho 60, 60 mais 60 dá 120. Então essa abertura aqui é uma abertura de 120 graus. É 120, não 160. Tá, mas o que importa, na verdade, é que a gente saiba que esse ângulo é maior do que 90 graus. E sendo maior do que 90 graus, ele é obtuso, certo? É assim que a gente chama a classificação dele. Vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus. Vou partir para o processo simplificado. Eu abro meu compasso, uma abertura qualquer, faço um arco. Nesse arco eu vou perseguindo com a mesma abertura do compasso e vou achar um arco aqui em cima e ligo esse ponto primeiro que eu achei com o segundo e vou tocar naquele arco que eu fiz. Pronto, achei um terceiro ponto, ligo esse terceiro ponto ao ponto O e terei então uma amplitude de 90 graus. Este é um ângulo de 90 graus que é representado por um quadro, tá? Um ponto no meio, e é chamado também de um ângulo reto. Vamos fazer agora um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus. Eu vou fazer um ângulo de 60 graus, que é a abertura do compasso, acho um ponto, essa mesma abertura, acho outro ponto no arco, e é só ligar esse segundo ponto aqui que eu achei com o ponto de origem, o ponto O, e terei uma abertura com amplitude de 60 graus. Este ângulo é menor do que 90, lógico, então ele é chamado de agudo. Todo ângulo menor do que 90 graus é chamado de agudo, todo ângulo de maior do que 90 graus é chamado de obtuso. Temos sempre que partir do ângulo de 90 graus. Vou fazer aqui um ângulo, que ele tem uma amplitude maior, uma amplitude de 180 graus. Todo ângulo que tem uma amplitude de 180 graus é chamado de ângulo raso. Vou fazer agora um outro ângulo também. Um ângulo que ele vai dar um giro completo, ou seja, um giro total. Eu vou partir deste ponto de origem e vou ter esse... Completando então a volta, eu terei então uma volta de 360 graus. É o que nós chamamos de um ângulo pleno. E esse outro ângulo aqui? Bom, um ângulo que ele praticamente não tem essa abertura, essa amplitude, então nós chamamos de um ângulo nulo. Esses são os nomes dos ângulos. Vamos reforçar agora o assunto de divisão de ângulo. Vou fazer aqui um ângulo de 60 graus, apoiando o meu esquadro na régua paralela, e vou fazer aqui um ângulo de 60 graus, com traçado técnico. Eu vou dividir esse ângulo no meio, ou seja, vou achar, na verdade, o lugar geométrico que divide em duas partes congruentes este ângulo. Faço um arco, a partir desse arco eu vou abrir o meu compasso em qualquer abertura, faço um arco de um lado, arco do outro, acho um ponto. Ligando esse ponto que eu acabei de achar com o ponto original, o vértice do ângulo, eu divido então esse ângulo exatamente no meio. Então eu tenho duas áreas congruentes, ou seja, dois espaços,
Vou até pintar aqui para a gente visualizar que são duas regiões, certo? Vou chamar isso aqui de bissetriz, ou seja, essa divisão de um ângulo no meio em duas partes congruentes, nós chamamos de bissetriz. Vou desenhar agora um outro ângulo, também de 60 graus, agora com abertura voltada para a direita, tá? Eu vou fazer, na verdade, um processo que a gente chama de trissecar, ou seja, dividir um ângulo em três partes iguais. Eu vou primeiro abrir meu compasso em uma abertura qualquer e fazer um arco. Na verdade, eu vou fazer uma circunferência completa. Eu vou tocar em dois pontos deste ângulo, 1 e 2. Eu vou selecionar o número 1 e 2, tá? Para a gente entender a ordem numérica de procedimentos. Vou dividir em três partes, então a gente chama esse processo de trissecar. Mas para trissecar, eu vou tirar a bissetriz primeiro desse ângulo. É todo um processo. Divido então esse ângulo no meio e o que acontece? Eu acho um terceiro ponto aqui. Esse ponto já dá, na verdade, para mim, a referência que é o mesmo raio e vou distribuir este raio nesta linha da bissetriz. Tenho dois. Eu vou agora fazer um prolongamento dos lados do meu ângulo e nesse prolongamento eu vou tocar na circunferência que eu determinei. Então aqui eu tenho dois pontos. O que é que eu vou fazer? Levo esses dois pontos até esse ponto que eu achei aqui na bissetriz, tá? Que é o dobro do raio. Eu levei lá e toquei então no arco do ângulo. Faço também do outro lado, toquei também em outro ponto. Então achei dois pontos no arco do ângulo. Terminei minha questão? Ainda não. Agora eu preciso trissecar o ângulo, ou seja, a partir do vértice eu vou levar para esses pontos que eu encontrei, né, uma linha. Eu vou pegar até um pincel aqui mais grosso para destacar a minha resposta. Pintar também um pouquinho aqui para a gente ver, só para a gente didaticamente entender que eu trissequei, ou seja, fiz este ângulo e dividi ele em três partes. Vamos fazer um outro processo agora. Agora no processo geral, eu vou agora desenhar um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus, como vocês aprenderam aqui. E neste ângulo, eu vou dividir este ângulo em partes congruentes, em mais partes congruentes. Dessa vez eu vou dividir em 5 partes iguais. Ok? Vamos ver o processo. É um pouco complicado, é um pouco trabalhoso, na verdade, mas vamos para o passo a passo. Eu vou prolongar aqui um dos lados do meu ângulo e vou abrir o meu compasso e fazer um arco, contanto que pegue nesse prolongamento. Eu achei dois pontos, ponto 1, ponto 2. E agora eu vou fazer duas secantes. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir o meu compasso nessa medida daqui, ó, desse segmento, e levo até a outra extremidade e faço outro arco e cruzo. E tem um ponto aqui, vou chamar de ponto 3 para fazer a sequência. Este daqui de cima é o ponto 4. Eu vou ligar o ponto 4 ao ponto 3. E o que vai acontecer? Quando ele cruza a linha que é auxiliar, eu tenho um outro ponto. Então eu tenho aqui, ó, um segmento. Esse segmento é que eu vou dividir nas partes que eu quero dividir meu ângulo. No caso, 5 partes iguais. E como é que eu faço isso? Lembre da outra aula, da aula que a gente viu, a partir daquele processo do Teorema de Tales, eu faço uma linha auxiliar, que eu fiz aqui, e vou dividir com o meu compasso, com uma abertura igual, ó, e divido esta linha auxiliar em 5 partes iguais. Levo então o meu par de esquadros e vou fazer aquele processo de paralelas com o meu jogo de esquadro. Ligo um ponto, o último ponto, até a extremidade, né? Agora seguro o meu outro esquadro e fixo, e eu só vou deslizando o meu esquadro e vou fazer esse jogo de esquadro e conseguir as paralelas. Eu vou então dividir
este segmento de reta em 5 partes iguais. Agora é só levar esse ponto aqui, esse ponto 3, levar cada ponto que eu conseguir, de modo que ele toque no arco do ângulo. Então, ao tocar no arco do ângulo, eu terei novos pontinhos. E esses pontos servirão para minha referência, para dividir esse ângulo obtuso em 5 partes iguais. Vou pegar um piloto aqui mais grosso para destacar minha resposta, porque agora eu estou respondendo e deixando em destaque a minha resposta. Vocês viram que eu dividi este ângulo obtuso em 5 partes iguais. O processo é um pouco demorado, mas dá para a gente fazer tranquilamente seguindo passo a passo, ok? É isso, gente. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, não se esqueçam disso, e até a próxima aula. E não esqueçam, é claro, de deixar os seus comentários e dúvidas aqui.